Boa noite novamente, pessoal. Vamos mais uma vez dar início às nossas aulas. Hoje a gente vai responder a lista de busca binária e soma de prefixo, tá? Eu tô com as questões aqui abertas, eu acho que foram... Putz, tá faltando uma, né? Eita, preula. Qual que tá faltando? Acho que é essa daqui, né? 1912? Essa daqui tá faltando. 1912. Acho que agora eu tô com todas as questões, né? Essas foram as questões da lista, tá? A gente passou 6 questões na última lista. Esse foi mais ou menos o overview, tá? Teve um pouco menos de respostas do que a gente viu, mas no geral, todo mundo que tentou respondeu pelo menos uma, né? Então, tá, quase todo mundo, né? Mas no geral, a galera que tentou conseguiu responder pelo menos uma. Acho que não teve nenhuma questão que ninguém conseguiu responder. Todo mundo, toda questão foi respondida por pelo menos uma pessoa. Ninguém respondeu todas, assim, então, né? Acho que tá num nível ok, né? Eu particularmente ainda não li a lista, né, mas eu vi por cima que algumas eu já respondi e outras não, né? Então, para essas que eu não respondi, vamos responder a primeira vez aqui. Para as que eu já respondi, eu não tenho ideia porque eu não lembro, né? Isso aqui foi muitos anos atrás que eu respondi isso. Tem alguma específica que vocês querem começar? Ou não? Essa daqui mesmo? Tá, é uma questão nível 8. Putz, questão nível 8. A gente pode começar por essa, tá? Ajude seu Madruga, claro. Seu Madruga finalmente arrumou um emprego. É sua grande chance de pagar os 14 meses de aluguel que estão atrasados. Seu cargo é o de cortador de papel e o salário é excelente. Que bom, né? Seu Madruga irá receber N tiras retangulares de papel de 1 centímetro de largura, então 1 centímetro todos, e 6 centímetros de comprimento, então a altura disso daqui é C, que é a largura 1. As tiras devem ser colocadas uma ao lado da outra de forma que suas bases estejam alinhadas. A tarefa de seu Madruga será com apenas um corte em linha reta, paralelo à base, ou seja, desse jeitinho vermelho, fazer com que a soma das áreas das tiras cortadas sejam igual a centímetros quadrados. Então, veja a ilustração abaixo com n igual a 5. Então, a gente tem 5 tirinhas. As tiras têm altura 5, 3, 6, 2 e 3, né? Então, essa é igual a essa. Respectivamente, para um ar de 3 centímetros, a gente deveria cortar aqui. Tome. Então, a gente cortava aqui, isso daqui ia ter 1 centímetro ao quadrado, isso daqui ia ter 2, né? 1 mais 2, 3, né? Então, né, se a gente cortasse aqui numa altura 4, né? Porque isso daqui ia ter 1, isso aqui ia ter 2, né? Com o corte feito a uma altura de 4 centímetros em relação à base, a área resultante pintada de vermelho é exatamente igual a centímetros ao quadrado. Sua tarefa é descobrir a altura H e ajudar seu Madruga a se manter no emprego, né? Então, tem que achar a altura do corte. Haverá diversos casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste tem N, que é o número de tiras, e A, que é a área que a gente está interessado, né? A próxima linha tem N inteiros, dizendo a altura de cada cara, né? Então, a altura vai até 10 a quarta, tem 10 a quinta elementos, então a área é no máximo 10 a 9, né? Que é 10 a quarta vezes 10 a quinta. Exatamente igual. A entrada acaba quando ele digita 00, né? Para cada caso de teste, exiba uma única linha com a altura H do corte. Exiba isso daqui caso nenhum corte seja necessário, ou isso daqui caso seja impossível. Quem está tentando entrar? Acho que já aprovaram. Aprovaram? Aprovaram. Beleza. Tá. Todo mundo entendeu o problema, o que é para fazer? Ou alguém não entendeu? Alguém não entendeu o que é para fazer? Certo. Então, eu vou considerar que todo mundo entendeu o que é para fazer. Bem,
Questãozinha clássica aqui, clássica. Essa daqui eu gosto dela, viu? Questão nível 8, para você ver como questões nível 8 nem sempre exigem um assunto assim muito tenebroso e difícil, tá? O assunto é legal, é assunto clássico, só que a ideia talvez seja mais difícil. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão pode falar, tá? À vontade. Explica mais uma vez o problema? Tá. Resumindo o problema aqui, tudo que ele falou. Ele vai ter, basicamente, N tiras, tá? N pedaços, N tiras de papel. Essas tiras são esses retângulos aqui, que ele dá. Todos os retângulos têm largura 1 centímetro e tem altura CI, tá? Então, as alturas são diferentes. Ele vai te dizer que a altura é essa. Então, você vai ter, se você colocar assim um do lado do outro, você vai ter mais ou menos o desenho de como é que vai fazer. Beleza? Então, uma vez que você tem mais ou menos esse papel, assim, um lado do outro, ele vai fazer um corte, esse de vermelho aqui, na horizontal, em uma altura específica. E na hora que ele faz esse corte, vai ficar umas tiras de papel para um lado e outras tiras de papel para o outro, beleza? O interesse dele é essas tiras de papel que ficaram para cima, que é essa que está de vermelho, depois que ele faz o corte, é que a área dessa tira de papel, ou seja, a área total disso, dessas coisas em vermelho, seja igual a A, tá? Ele vai te dizer qual que é o A. E qual que é o problema aqui? A gente tem que dizer qual que é a altura que ele tem que colocar essa tira para que a área seja igual a H. Então, por exemplo, se ele corta nessa altura 4, essa área vai ter 3, mas se ele corta um pouco mais para baixo, essa área vai ser menor, tá? Então, a gente tem que descobrir qual que seria a altura que, uma vez que eu faça esse corte, a área seja exatamente igual a que ele quer. É basicamente esse o problema que a gente tem que resolver aqui. Não sei se melhorou ou piorou alguma coisa. Fez sentido? É importante entender bem o problema, tá? Porque aí a gente vai estar todo mundo na mesma página do que a gente precisa fazer. Esse aqui eu vou desenhar, tá? Para explicar esse. Ok. Qual que é a ideia aqui? A ideia nesse problema é o seguinte. Vamos imaginar o que acontece. Vamos imaginar o que acontece quando a gente começa a cortar muito em cima, tá? Então, tipo, vamos imaginar que a gente começa a cortar aqui, ó. Tá? Ops, isso aqui não tá muito reto não, mas finge que tá reto, tá? Agora tá bom. Beleza. Vamos imaginar que a gente fez o corte nessa altura. E aqui a gente vai ter uma função que é o seguinte. Acho, travou aqui. Rapaz. Ainda. Meu mouse travou, desculpa. O que aconteceu? Bugou. Por que esse verde não sai daqui? Vocês estão vendo um verde? Maluco, tem um verde aqui que não sai, não. What? Pera ainda, que bugou. Tá, desbugou, beleza. Desculpa, erros de cálculo. Beleza, então vamos pegar essa listra vermelha que não tá vermelha, né? Vamos imaginar que a gente começa a faz um corte aqui em cima, tá? Beleza? Pronto. Nessa altura aqui, vamos imaginar que o corte é nessa altura. Se a gente tiver aqui uma função que diz qual que é a área que vai ter, né? Dependendo da altura, perceba uma coisa, tá? Vamos imaginar que essa daqui é a altura que a gente corta, tá? E essa daqui, vamos dizer que é a área, tá? E aí, vamos definir aqui que quanto mais próxima que a gente está, né, da base,
Vamos dizer, se a gente estiver muito longe da base, digamos assim, a área é zero, tá? Então, se a gente estiver muito, muito longe, tipo assim, muito, 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 muito longe, né? A área disso daqui vai ser zero, tá? Porque a gente nem corta nada, sabe? Então, vamos dizer que é zero. À medida que a gente vai chegando essa altura aqui mais próximo, tá? Vamos dizer que a gente chegou mais próximo aqui da base, tá? Vamos diminuir a altura. À medida que a gente diminui a altura, essa área vai aumentando. Vocês concordam comigo? Ela começa a aumentar, e aí quanto mais vocês diminuem essa altura, diminui, essa área vai aumentando, né? Porque você vai diminuindo, isso aumenta, certo? Isso aumenta. Então, à medida que vocês vão, digamos assim, vão chegando isso daqui até próximo de zero, à medida que vocês vão diminuindo isso aqui até chegar a ponto de chegar em zero aqui, essa área vai aumentando. Vocês concordam comigo nisso daqui ou não fez sentido o que eu falei? À medida que vocês vão chegando à altura assim, mais próximo de zero possível, tá? A altura H, mais a área aumenta, a área que a gente está interessado. E essa função aqui, ela não é necessariamente desse jeito não, tá? Ela pode ser assim, tá? Ela pode ser, começa aqui, aí uma hora ela diminui, a outra hora faz isso, e assim, né? Qual que é o detalhe dessa função? Essa função, ela em hipótese alguma, ela aumenta. Por quê? Não tem como eu diminuir essa altura e a área dela diminuir, tá? Então, sempre que eu... né, desculpa. É isso? Sempre que eu diminuo a altura, a área dela aumenta, né? Então, sempre que eu chego mais próximo, a aula, ou a área dela continua igual, ou ela aumenta. É sempre isso, tá? Então, ela nunca cresce, essa função aqui. Ela só vai decrescendo, digamos assim, né? Vai decrescendo. À medida que eu vou colocando mais para cima, ela vai decrescendo a área. Qual que é o detalhe? A gente está interessado em qual que é o ponto disso daqui, tá? Qual que é o ponto H aqui, qual que é a altura H necessária para a área ser igual a X, a uma área específica. É o que a gente está procurando. A gente está procurando um ponto aqui dessa função de tal forma que a área seja igual a isso, né? Então, isso daqui é uma função do primeiro grau, né? Isso é uma função do primeiro grau? Isso é uma função que ela é não crescente, tá? Então ela sempre ou continua igual ou decresce. E o que eu falei na aula passada é, se você tem uma função que ela sempre continua igual ou decresce, ou ela sempre continua igual e cresce, né, um ou outro, você pode fazer busca binária nisso, tá? Então você consegue vir, e para achar esse ponto, você consegue fazer uma busca binária. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai chutar uma altura H, tá? A gente vai, né, começar aqui com 0 até o máximo do H, né, o maior cara. A gente vai chutar uma altura e a gente vai, dada essa altura, a gente vai se perguntar o seguinte: que área forma se eu cortar nessa altura aqui, tá? E a gente vai descobrir qual que é a área desse negócio se a altura for essa. E aí a gente vai ter que descobrir como que a gente calcula essa área, tá? Porém, aí, uma vez que a gente tem isso, né, a gente consegue resolver esse problema. Por quê? Se eu faço uma pergunta nesse ponto aqui, por exemplo, e eu pergunto, putz, qual que é a área, né, qual que é a área se eu cortar aqui? E aí você vê que a área que você corta aqui, ela é menor, significa que você tem que vir para esse lado, né? Se ela é maior, por exemplo, se ela cair aqui, você tem que vir para o outro lado. Então você consegue fazer essa busca binária, tá? Se você tem a função que, dada uma altura, você sabe a área que vai restar, né? Se você cortar nessa altura, por exemplo, se eu cortar nessa altura aqui, qual que vai ser a área? E aí você tem essa função mágica, você consegue fazer busca binária nessa função, tá? E aí, pronto, resolveu o problema. É basicamente isso, assim, a grosso modo, tá? Eu vou codar, eu acho que vai ficar mais claro no código. Qual que é a ideia, tá? A ideia em NA, enquanto você estiver lendo NA, e por acaso N for diferente de zero, ou A for diferente de zero, você faz o while, né? Enquanto ele for diferente de 0, 0, né? Você roda. Beleza. Uma vez que você rodou NA, você tem as alturas, né? A gente tem as alturas
A gente tem N alturas, a gente vai ler todas essas alturas. Lemos todas as alturas, tá? E agora a gente vai fazer uma busca binária na resposta, beleza? Antes de eu fazer a busca binária, eu já vou adiantar algumas coisas, tá? A gente já consegue saber isso daqui. Como é que a gente já sabe se é impossível ou se não é necessário? A gente pode vir aqui, tá? E ter uma soma. E a gente já consegue saber se por acaso a soma total, a soma de todas as alturas, se ela for menor do que A, significa que se eu cortar aqui embaixo, o outro lado não vai ser suficiente, tá? Tipo, a gente nunca vai conseguir chegar à altura. Porque a área de papel que eu tenho é menor do que a área que eu quero, tá? Então, se for menor é porque é impossível, tá? Então, esse caso aqui é impossível, tá? Então, a gente já pode ir lá imprimir ele. Beleza? Qual que é o outro caso que eu consigo saber? Se por acaso a soma for igual ao A, a soma for exatamente igual a A, significa que eu não preciso fazer nenhum corte, né? Eu cortaria no ponto zero, né? Mas eu não preciso fazer nenhum corte. Então, se eu não preciso fazer nenhum corte, eu imprimo esse caso aqui, né? E aí, se não, é o outro caso, né? É o caso que eu preciso fazer a busca binária. Como esse caso aqui eu preciso fazer a busca binária, e é num double, a gente pode fazer essa busca binária num double, tá? Então, eu vou começar com zero, e a maior altura, eu vou deixar um número grande, tá? Mas tanto faz, né? Pode ser qualquer número aqui, né? Pode ser o maior altura, tá? Poderia pegar qualquer maior altura e fazer a busca binária baseada nessa maior altura aqui, beleza? E qual que é o truque de fazer a busca binária em double? O truque de fazer a busca binária em double, o Samuel explicou lá na aula, tá? Porque a gente não consegue fazer L menor ou igual que R, né? Porque a gente não tem esse mais um e menos um. Então, como é que a gente faz? A gente olha o seguinte, a gente olha a diferença dos dois caras, tá? Então, a gente vê se os dois caras, o L e o R, se eles estão próximos o suficiente a ponto de a gente descartar isso. Putz, é tão próximo que é irrelevante, sabe? Então, enquanto a diferença deles for maior do que um valor muito, muito pequeno, normalmente a galera usa epsilon. Qual que é o valor de epsilon? Você define, tá? Então, eu vou usar aqui o valor de epsilon como 0.000001, tá? Quanto zero você tem que colocar aqui? A minha dica é, quanto mais zero tiver, mais preciso vai ser, só que em contrapartida, mais lento o seu código vai ser, tá? Então, você tem um trade-off entre o quão preciso o seu código é e o quão lento ele é. Qual que é a resposta ideal? Envia. Se der WA, você aumenta a precisão. Se der TLE, você diminui a precisão. Até chegar ao ponto de você achar a resposta, tá? É basicamente isso, né? Problema de double, tá? Mas vamos lá. Então, enquanto a diferença absoluta deles for grande o suficiente para a gente achar que não é o mesmo ponto, a gente pega o meio, tá? E a gente faz um check, tá? E vamos supor aqui, tá, que a gente tem uma área, tá? Calcula área. Vamos supor que a gente tem uma função mágica que a gente calcula qual que é a área que vai ter nessa altura H. E aqui a gente consegue definir. Se por acaso a área que eu estou calculando ela é maior ou igual que o A, que eu estou interessado, eu, ela é maior ou igual que o A, o que eu faço? A área é grande demais. Então, se a área é grande, eu preciso aumentar a altura, certo? Então eu preciso aumentar a altura. Então o L vira o mid, tá? Então eu preciso ir mais para a direita, né? Preciso vir para a direita. Se não, eu venho para a esquerda, tá? Então, se a área está grande demais, eu vou para um lado. Se a área está pequena demais, eu vou para o outro, tá? E aí no final, eu imprimo em 4 casas decimais, fixed, qual que é o meio, tá? Qual que foi o ponto que eu parei, né? Pode ser o L, pode ser o R, acho que tanto faz nesse caso, né? Acho que é isso. Um dos pontos é suficiente, eu acho.
A gente só tem que descobrir essa função de calcula área, tá? Como é que a gente faz essa função de calcula área? Dado uma altura h, a gente tem que calcular essa área, tá? Como é que a gente calcula a área dessa função? Basicamente, a gente percorre todo mundo, tá? Todas as alturas. E aqui, basicamente, é o seguinte, né? Eu estou passando um corte nessa altura específica, eu tenho dois casos. Ou ele passa por cima desse cara, ou ele passa e corta esse cara, certo? Se ele passa por cima, ele vai somar zero na resposta, né? Porque não vai agregar em nada. Só que se ele passa por baixo, eu vou agregar isso daqui. Qual que é esse daqui? É esse tamanho, né? Esse tamanho aqui, como é calcular a área de um retângulo, né? É base vezes a largura vezes a altura, né? A largura é sempre 1, então é 1 vezes alguma coisa. E a altura é basicamente per altura menos a altura que eu estou cortando, né? Então, é a altura do cara menos a altura que eu estou cortando, tá? Então, se por acaso a altura for maior do que a altura, se incrementa com isso daqui, tá? Então, se por acaso o cara que eu estou cortando ele é mais alto do que o corte que eu estou fazendo, altura, corte, vai ficar mais fácil, tá? Então, se a altura do cara que eu estou agora ela é maior do que a altura do corte, é porque vai ter um pedaço que vai estar na resposta, tá? Então, a gente simplesmente incrementa o tamanho desse pedaço. Que pedaço é esse? Esse cara aqui, né? A altura do negócio menos a altura do corte, né? Faz sentido isso daqui para vocês? E assim a gente vai ter a área total que vai ser feita nesse corte. E aí, vamos ver aqui. Bateu a resposta, tá? Vou enviar para ver se isso aqui passa. E passou. Fez sentido para vocês? Manda o código. Mando sim. Percebam que aqui eu usei L, tá? Eu usei L, mas podia ser R também, provavelmente, tá? Talvez R funcione. Beleza? Provavelmente podia ser M também, tá? O M, o último M, né, que teve. O R também passou, tá? Podia ser provavelmente um M também. Por que pode ser esses caras? Porque você tá numa diferença tão pequena entre eles, tanto faz, sabe? É tão pequeno, é tão próximo do outro, que essa diferença, sabe, tá lá nas últimas casas decimais e essas casas é tudo igual, sabe? É basicamente isso. Então, por isso que nesse caso de double você podia ter colocado tanto um quanto o outro, tá? Mas a ideia aqui é fazer busca binária na resposta. Agora o M vai dar erro, tá? Porque quando a gente fala que dá certo, ele não dá certo, né? Mas deixa eu mandar aqui para vocês. Vou mandar com ela, que foi o que eu mandei, né? Essa questão eu já tinha respondido ela antes, tá? Mas assim, essa ideia de... Por isso que eu falo assim, essa ideia de você tentar achar a função, tá? O meu palpite, assim, quando eu estou respondendo uma questão, o meu pensamento é sempre o seguinte: sempre que você tiver que minimizar alguma coisa ou maximizar outra coisa, com M também funciona, tá? L, M ou R, tanto faz, tá?
Mas assim, sempre que você tem que ou minimizar algo, ou maximizar algo, ou alguma coisa do tipo, a minha dica é, faz busca binária na resposta. Eu sempre me pergunto, eu consigo fazer busca binária na resposta? Como é que eu sei se eu consigo fazer busca binária na resposta? É eu achar essa função aqui que define a minha resposta, é eu chutar, putz, se a minha resposta fosse, se eu tentasse, se eu fingisse que a resposta era X, eu sabia se ela estava para um lado ou para o outro, e aí se você souber, você consegue fazer busca binária na resposta. Vocês querem ver um outro exemplo, muito parecido? Eu falei na última aula, eu não coloquei ela na lista, tá? Mas tem essa questão aqui, que eu posso responder também, tá? Comedores de pipoca. A questão nível 9, tá? O que essa questão diz? Eu posso ler ela aqui para vocês terem uma ideia. Mas, ó, basicamente é o seguinte, a Maratona Brasileira de Comedores de Pipocas é uma competição que ocorre anualmente com o intuito de descobrir qual é a equipe mais organizada, preparada e bem treinada para comer pipoca, né? Ela é organizada pela SBCP, Sociedade Brasileira de Comedores de Pipoca, que periodicamente se reúne para discutir as regras e formatos da competição. A competição consiste em N sacos de pipocas, colocados lado a lado, onde cada saco possui uma quantidade arbitrária de pipoca. Ou seja, aqui a gente tinha essas alturas, tá? Mas lá a gente tem pipocas, beleza? Para proporcionar maior diversão, a competição ocorre em equipes, cada uma composta por C competidores. Como a Maratona Brasileira de Comedores de Pipocas é um evento sério que preza, além de tudo, pela saúde dos competidores, a comissão médica impôs que cada competidor poderá comer, no máximo, T pipocas por segundo, a fim de evitar um possível mal-estar. A sociedade, em sua última reunião, definiu novas regras para a edição 2019. Cada competidor da equipe deverá comer uma sequência contígua, tá? Então ela não pode pular um saco de pipoca. E é perfeitamente válido que ele não coma nenhuma pipoca, tá? Todas as pipocas de um mesmo saco devem ser comidas por um único competidor. O que isso quer dizer? Vamos supor que isso daqui é um saco de pipoca com essa quantidade de pipoca. A altura quer dizer quanto maior, mais pipoca tem, tá? Então, se um competidor pega e começa... Se ele começa a comer um range, ele tem que comer um range. Ele não pode comer aqui, pular esse e comer esse, tá? Então ele tem que comer um range contínuo, beleza? E aqui não pode ser também, um competidor come essa parte, a parte de cima, e outro cara come a parte de baixo. Não. Se um cara começou a comer um saco de pipoca, ele tem que comer até o final. Então, enfim, né? Mas ele pode também não comer nenhum. O objetivo da competição é comer todas as pipocas no menor tempo possível, que os C competidores podem comer em paralelo, dado que eles podem comer em paralelo, e eles respeitarão todas as regras, tá? Então eles vão comer ao mesmo tempo, só que eles vão respeitar essas regras. Então ele descreve aqui, para cada linha vai ter N, C e T, que é basicamente a quantidade de sacos de pipoca, N, que vai até 10 a 5, a quantidade de competidores de uma mesma equipe, então quantos competidores você vai ter, muitos competidores até, e a quantidade de pipocas que eles podem comer no máximo, tá? Por segundo. Então vamos supor, se ele quer comer o mais rápido possível, ele sempre vai comer T por segundo, né? A segunda linha conterá N inteiros, né? Que é a quantidade de pipoca em cada saco. Qual que é o detalhe aqui? Você tem que organizar os caras de tal forma que seja o mínimo possível. Então você não sabe se você vai dar um saco de pipoca para o primeiro, 2 sacos para o segundo, 3 sacos para o terceiro. Você não sabe? Então você pode tentar, putz, eu vou tentar dar uma quantidade X, Y, Z. Putz, todas as ideias que você pensar, você vai se frustrar e você não vem nada na sua cabeça. Qual que é o truque aqui? O truque é você fazer busca binária na resposta, tá? Mesma ideia. Então, como que você pode chutar aqui? Vocês concordam comigo? Eu não falei, tá? Mas o objetivo é saber qual que é o menor tempo necessário para comer tudo. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia dessa questão é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Vocês concordam comigo que se ele consegue comer em 10 minutos, ele também consegue comer em 11 minutos, em 12 minutos, em 13 minutos e por aí vai? Vocês concordam comigo? Porque se ele consegue em 10,
é só ele ficar parado que ele também vai conseguir em 11, né? Porra, ele para em 10 e fica parado, né? Fazendo nada. Então, você concorda comigo que se uma resposta aqui, se para uma posição específica aqui da sua resposta que você está tentando, se a resposta for sim, eu consigo nessa quantidade, todo mundo para a direita também consegue. Você concorda comigo? Porque é só ele para de comer ali e fica parado, né? Só que você concorda comigo que da mesma forma, tá, explica de novo, o problema ou a afirmação? Eu não sei se é para explicar a afirmação, tá? A afirmação é o seguinte: vamos supor que, dado uma configuração, a gente descobre que é possível comer em 10 minutos. Então, é possível ele terminar a prova em 10 minutos. Então, a minha afirmação é, se é possível ele terminar em 10 minutos, vocês concordam comigo que também é possível você terminar em 11, 12 ou 13, qualquer valor maior do que 10? 14, por aí vai. Você concorda comigo? Porque é só você come em 10, fica parado, não faz nada e você também consegue, certo? Então, se você consegue comer no minuto X, você consegue terminar a prova em um minuto X, é só você ficar parado que você também consegue em qualquer valor maior que X, tá? Então, se a gente chuta um valor e a resposta dá sim, qualquer valor para a direita também dá sim. O que implica aqui, vamos para o outro caso, vamos supor, né? Vamos por suposição, imaginar que a gente testou o valor 10 e a gente descobriu que com 10 não tem como. Vocês concordam comigo que com 9 também não tem como, também não tem como com 8, também não tem como com 7, por aí vai? Faz sentido para vocês? Se você não consegue com 10, com 9 que você não vai conseguir. Porque se você conseguisse com 9, você fazia com 9 e ficava parado, que nem a gente viu, né? Então, se você testa uma posição, então vocês concordam comigo que a função de resposta nesse problema é basicamente assim, tá? Por algum momento, ela vai ser zero, ou seja, vai ser não, tá? Por muito tempo. E a partir de um certo momento, ela vai ser sim, né? Ela vai vir aqui e vai ser sim. Aqui, exatamente nesse momento, ela vai ser sim. E essa é a função de resposta, tá? Ela é não, não, em algum momento é sim. Essa função, ela é exatamente igual a todas as outras funções que eu falei. Ela é uma função não decrescente. Ela ou cresce ou continua igual, tá? E sempre que a gente tem uma função nesse estilo, a gente consegue fazer busca binária na resposta para achar um cara específico aqui do y, tá? Então, se você está interessado provavelmente nesse ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto que a resposta é sim. É na hora que muda de um para o outro. Se a gente está interessado nesse ponto, a gente pode fazer busca binária na resposta, nessa largura aqui. Então, a gente chega e chuta um valor. Se a resposta for não, a gente sabe que a resposta está para a direita. Se a resposta for sim, ou ela é a resposta, ou a resposta está para a esquerda. Então, a gente consegue. Se a gente existe uma função mágica que, dado um tempo específico, a gente consegue dizer sim ou não, se é possível responder nesse tempo, a gente consegue fazer busca binária nesse tempo. Vocês concordam comigo? Beleza, beleza. Então, a gente tem que tomar uma decisão. Vocês querem que eu implemente esse problema ou vocês querem que eu dê a solução dos outros problemas que a gente tem aqui? Porque esse problema não estava na lista, tá? E aí, se a gente responder esse, pode ser que acabe, né? Vocês querem que respondam esse ou que vão outro? Eu posso deixar esse como desafio, tá? E a gente fala sobre ele no início da próxima aula. Faz sentido? Porque essa função mágica que vocês têm que implementar para testar a função, ela é o assunto da próxima aula, inclusive, tá? É sobre guloso, já fica a dica, tá? Então, vou deixar essa questão para vocês combinarem com uma coisa da próxima aula de desafio. Tentem responder ela com a dica que eu dei hoje, tá? Tentem fazer essa busca binária na resposta aqui e aí vocês testam. Mas é a mesma ideia, tá? Só vai mudar basicamente a função que você implementa a área, tá? Então, essa função aqui vai mudar para outra coisa aí que vocês têm que pensar. Aí, seguindo, vamos seguir para a lista, né? Qual questão da lista vocês querem resolver agora? Porra, só tem questão nível 8, taca a porra, Samuel. Taca a porra. Soma. Tá, não fiz, né? Que é maravilha, né? Que aqui o pai é brabo.
Temos uma sequência de n quadrados, desenhados lado a lado. Cada quadrado possui um número natural anotado dentro dele. Dados a sequência dos n quadrados e um valor k, quantos retângulos distintos existem cuja soma dos números dentro do retângulo é exatamente igual a k? Por exemplo, a figura mostra uma sequência de n igual a 10, para a qual existem 5 retângulos, cuja soma é igual a 4. Esse e esse. Beleza? Beleza. A primeira linha da entrada contém o inteiro n, dizendo 5 vezes 10 a quinta, tá com a peste. Representando o número de quadrados, time limit 2, né? Na sequência, e aí ele diz qual que é a soma que ele quer, né? E aí ele descreve o valor de cada quadrado, ok? Ok, tem dois jeitos de responder essa questão, tá? Tem um jeito usando prefixam. Na verdade, não é muito prefixam, né? Mas é hashmap. Tem como você responder essa questão com hashmap, tá? E tem como você responder essa questão com busca binária. Espero que passe com busca binária no time limit, tá? Mas eu acho que passa. Vamos responder ela. Qual que é a ideia dela? Essa é uma questão clássica, cara. Clássica. Ela cai muito em entrevista de emprego, tá? Ela já caiu num processo seletivo que eu estava fazendo para a Amazon. Na época que eu aplicava para processo seletivo. Então, caiu. Ela mudava pouca coisa, tá? Qual que é a ideia dessa? Qual que é a coisa boa dessa questão? Percebam que os valores, tá? Os valores de cada cara, eles são todos naturais, tá? Ou seja, ele é maior ou igual que zero, nunca diminui. Isso caiu na incógnita também? Brabo demais, olha aí. Tá vendo? Cai muito em empresa aí, né? Os valores deles ou é zero ou é positivo, não é negativo. Por que que é interessante saber que não é negativo? Olha, a gente vai responder esse problema da seguinte maneira. Ok, vamos desenhar aqui. Olha, para cada cara, para cada posição do nosso array, a gente vai fazer a seguinte pergunta, tá? Quantos retângulos de soma exatamente igual a k acabam nessa posição do array? Ou seja, quantas posições daqui para o início eu posso combinar, acabando exatamente aqui, tal forma que a soma é igual a k. Para cada posição, a gente vai fazer essa pergunta. A pergunta é, quantos arrays de soma k acabam nesse cara? E começa em qualquer cara para trás, né? Mas quantos arrays acabam nesse cara? Se a gente faz essa pergunta para todas as posições, né? E soma isso tudo, a resposta é o somatório disso, beleza? Vocês concordam comigo? Se eu faço essa pergunta de quantos arrays de soma k acabam exatamente nessa posição, e se eu faço essa pergunta em todas as posições, é só eu somar tudo e a minha resposta vai ser essa, ok? Até aí tudo bem? Então, o nosso problema foi reduzido. O nosso problema agora é, dada uma posição, quantos arrays de soma k acabam nesse valor? E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai fazer primeiro uma soma de prefixo no array. Então isso aqui é 2, 2, 3, 4, 4, né? Porra, não sei mais nem somar 4 com 0. 12, 16, 17. É isso? 16, 17, 20, né? Acho que é isso, né? Beleza, a letra tá feia, mas dá para entender a ideia, né? Qual que é a ideia? Se vocês olharem, como os valores são todos maiores ou iguais que zero, os valores aqui dessa soma de prefixos vai ser basicamente o seguinte, vão ser todos crescentes, né? Então, eles vão começar aqui com zero e eles vão aumentando ou continuando igual. Concordam comigo? Então, esse valor aqui, esse valor da soma de prefixo, ou ele aumenta ou continua igual do valor anterior, ok? E aqui a gente está no seguinte, a gente está
vamos olhar para essa posição aqui, tá? Vamos olhar para essa posição aqui. A gente está se perguntando quantos arrays se encerram nessa posição, que tem altura igual a 4. Como é que eu sei quantos arrays se encerram nessa posição com altura igual a 4, de tal forma que a soma deles tem tamanho 4? Ora, é só eu saber quantos arrays que a soma de prefixo era igual a 0, tá? Porque se esse cara tem tamanho 4 e eu estou interessado num cara de altura 4 também, 4 menos 4 é só olhar quantos caras tinha tamanho 0, porque se eu pegar todo mundo do 0 até o 4, a soma dá 4. Vocês concordam comigo? Essa ficou confusa, essa aí eu sei. Alguém não entendeu o que eu falei? Se eu estou aqui, o 4 é ruim, tá? O 4 é um exemplo ruim. O tamanho tem 4, né? Vamos olhar para esse cara aqui do 16, tá? Olha, se a soma de prefixo aqui deu 16, e eu quero saber quantos caras terminam nessa posição e tem soma 4, é só eu procurar no meu array de prefixos quantos elementos são iguais ao valor 16 menos 4, né? Que dá 12. Por quê? Se esse cara aqui é 16 e eu procuro um cara 12, significa que se eu pegar todo mundo ali no meio, até esse cara, vai ter soma 4, né? Porque são os caras que foram adicionados aqui no meio. Ou seja, no caso aqui a gente tem um 12. Então, se a gente pega todo mundo entre esse cara e somar, vai dar 12. Concordam comigo? Ou vai dar 4, desculpa, né? Que é exatamente pegar esse cara aqui, né? Porque se eu pego todo mundo a partir desse cara até aqui, vai dar 12, né? Foi o que foi adicionado. Concordam comigo? Putz, que confuso, hein? Entenderam? Fala, vou tentar desenhar de outra forma, tá? Vamos supor que esse cara aqui é o 16, tá? Vamos supor que esse cara aqui é o 16. E eu estou procurando um cara de tamanho 4. Tá? Ou seja, se eu somar todo mundo daqui para cá, ele tem que ser exatamente igual a 4. Então, esse cara é o 16. Esse cara aqui tem largura 4, que é o cara que eu estou procurando. Ou seja, se esse cara tem 16 e eu estou procurando um cara de largura 4, o que eu quero saber é quantos caras igual a 12 tem, certo? Porque se eu sei quantos caras igual a 12 tem, significa que se eu começar a partir daquele cara até onde eu estou, vai dar 4. Que foi exatamente o que mudou de um para o outro. Então, a minha pergunta é, para eu responder quantos caras de exatamente largura 4 tem, né? Quantos caras terminam nesse array com largura 4, terminam nessa posição, é só eu procurar quantos caras de largura 12 tem no meu array. Porque aí eu vou saber exatamente todo mundo que começa aqui e acaba aqui e vai somar 4 aqui no meio. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem duas formas. Ou a gente coloca esses dados em um map e só acessa a posição do map, tá? Ou a gente faz busca binária nesse valor, tá? Por que a gente faz busca binária? Porque esse cara aqui ele é crescente, então a gente consegue saber a primeira posição que o cara aparece até a última posição que o cara aparece e a gente vai saber quantas vezes ele se repetiu, tá? Com essa informação. Fez sentido ou não fez sentido? Vou para o código, tá? Vou para o código, porque ficou confuso, né? Pra vocês entendam melhor. Então, vou para o código aqui. Como que é o código? A gente vai ter um N e um K. Eu vou ler todos os valores. Eu vou ter uma resposta aqui, né? Que eu vou botar no long long por via das dúvidas. Ops.
Que isso, moça? Como é que você passa uma questão que você não sabia da ideia dela? Do map. Do map é mais clássica, tá? Beleza. Então tem uma resposta e vou imprimir a resposta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa soma de prefixos, tá? Então eu vou começar. Toma, recebe 0. Eu vou ter um array aqui, tá? Chamado prefix. Beleza? Vou percorrer todos os valores. Eu vou basicamente soma se incrementa com x. Eu vou colocar isso no prefixam, tá? Soma. E agora eu tenho que descobrir quanto falta, tá? Quanto que falta exatamente soma menos k. Porque eu sou interessado numa array de tamanho k, e agora eu tenho que descobrir quantos elementos igual a falta tem. Eu tenho duas formas de fazer isso. Qual que são as formas? Tem vários jeitos de responder. Alguém falou aí sweepline, slide window, sei lá, tem várias formas. Aqui eu posso usar um map, tá? Ou eu posso fazer exatamente isso daqui, tá? Eu posso fazer uma busca binária e descobrir quantas vezes esse cara aparece, tá? Então, a quantidade é basicamente um upper bound em todo o meu array de prefixam. Então, estou procurando qual que é o primeiro cara maior, menos qual que é o primeiro cara menor ou igual, tá? Isso daqui, se eu faço essa continha, o upper bound menos o lower bound, ele me diz exatamente a quantidade de caras que repete. Por quê? Olha aqui. O upper bound, ele vai me retornar um ponteiro para o primeiro cara maior. Vamos supor que a gente está procurando quantas vezes o 4 repete, né? Então, esse vai me retornar um ponteiro para esse cara aqui, que é o primeiro cara maior. E o lower bound me retorna um ponteiro para esse daqui. É um ponteiro, tá? Ignora os valores que estão neles, né? Se eu pego esse menos esse, ele vai me retornar 3, que é exatamente a quantidade de vezes que ele aparece aqui, tá? Então, é exatamente a distância do primeiro cara maior para o primeiro cara que é menor ou igual, tá? É maior ou igual. Vamos supor que a gente está procurando 11. Se a gente está procurando 11, tanto o upper bound quanto o lower bound vai dar esse cara, ou seja, é 0. Então não repete nenhuma vez. Então, para os caras que são 0, já está coberto também isso daí, tá? E deixa eu ver se isso é o suficiente. Eu acho que isso é o suficiente, tá? Deixa eu ver se isso é o suficiente. Acho que isso é o suficiente. Deixa eu ver se é isso aqui. Prefixa. Eu tenho que colocar o 0, tá? Para o caso de eu pegar o prefixo inteiro. Tá? Tá. Deixa eu ver o que é que eu esqueci aqui. Tá, ele tá dando um pouquinho a mais. Ele tá dando um pouquinho a mais. Ah, soma igual a 0, né? Que filho da mãe. Esse. 5. Ah, tem um caso chato. Ô, filho da mãe. Tá, eu sei qual que é o caso, eu acho. Esse caso aqui. No caso do 0, eu não posso incluir o cara. Porque não pode ter um array vazio, é isso? 25. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso responde. Eu já explico para vocês, tá? Mas eu acho que isso responde. Olha, o Walter White aí.
Qual que é a ideia? A gente coloca o zero sempre, tá? Por que a gente coloca o zero? Porque, senão, o array que vai pegar todo mundo não vai ser contado, tá? Porque, imagina que a gente tem que ter um cara aqui que é dividir ele aqui, tá? Que é fazer o corte exatamente aqui. Então, por isso que a gente coloca o zero, tá? Lá no início, que é para a gente contar o caso de que o prefixo inteiro é igual à soma, beleza? Então, por isso que a gente coloca esse zero aqui. Segunda coisa, ele tinha... Deu accept, tá? Passou. Segunda coisa, pode falar, tá, João? Não, eu não tô ouvindo, tá? Não sei se você tá falando. Não sei se levantou a mão sem querer também. Ah, o que que é esse push? Ah, esse PB aqui é um define para pushback, tá? Desculpa, né? É para eu não ficar digitando pushback, eu fiz um define para digitar só PB, tá? Então, o compilador vai lá e troca tudo que tem PB, ele troca para pushback depois, beleza? Só para não ter que ficar digitando pushback, preguiça, tá? Esse AL também, ele é um define, tá? É um x.begin e x.end, tá? Então é só um begin e um end para não ter ficado digitando ponto .begin e ponto .end, tá? Então, tanto o AL quanto o PB são defines do meu template, beleza? Isso daqui é só cosmético para facilitar a vida, mas não muda o comportamento do código não, tá? Qual que é a ideia? Como tem o caso do zero, tá? Eu não posso pegar um array vazio, tá? Um cara que não tem nenhum, né? Porque não conta, né? Então, primeiro eu calculo, tá? Quantos caras acabam lá e depois eu somo. Porque se eu somar e depois calcular, o caso do zero vai quebrar, tá? Porque se eu não colocar ninguém, ele vai dar que é zero também, tá? É só por causa disso. Por isso que eu coloquei esse caso aqui. Depois. Mas é basicamente o seguinte: eu tenho essa lista de prefixos aqui na minha busca binária e eu conto basicamente quantos caras existem igual ao que falta, tá? Igual a soma menos k. Porque são exatamente as posições ali onde eu posso pegar esse cara. Se eu pegar dali até onde eu tô, vai ser exatamente igual a k. Que é exatamente a soma dessas posições aqui até o cara atual vai ser exatamente igual a k, tá? Se somar todo mundo. O K vem da consulta, tá? Ele especifica. É uma coisa que ele dá. Ele é que diz. No nosso exemplo pode ser 4, nesse caso foi 0 também, né? 4, 0, mas ele que especifica esse K. É uma constante, tá? Um valor que não muda. Ele diz e vai ser esse para todo sempre. Amém. Beleza? Por que você pode fazer busca binária nisso? Você só pode fazer busca binária nisso porque não tem elementos negativos. O que acontece se tivesse elementos negativos? Se tivesse elementos negativos, você poderia ter esse problema aqui, tá? Imagina que você tem, ao invés disso aqui ser 0, imagina que isso aqui é menos 1. Significa que esse cara aqui vai ser igual a 3, tá? Vai ser igual a 3. Então, para você contar a quantidade de 4, você não podia fazer essa busca binária aqui, porque esse cara não está ordenado, tá? Então, para você saber quantos 4 existiu, você não podia fazer. Porque isso aqui não seria uma função que ou cresce ou continua igual. Ele poderia fazer isso. A gente não pode fazer busca binária nisso, tá? Então, se tivesse elementos negativos, a única solução era usando o map, beleza? Como que é a solução usando o map? A solução usando o map é basicamente isso daqui. Pode ser map, tá? Ou unordered. Mas é um map de frequência, tá? E aí você coloca a frequência do 0 para começar com 1, que é o mesmo caso que a gente fez aqui para colocar o 0 no início. A gente diz que a frequência do 0 é 1. O 0 aparece uma vez, lá no início do array, tá? E aí o que a gente faz? Para a gente contar, ao invés de a gente fazer essa busca binária aqui, a gente faz o seguinte, tá? A gente só vem aqui a quantidade, tá? Exatamente igual a frequência que aquele cara tá. A gente só vai lá no map e vê isso. E ao invés de a gente adicionar no nosso prefixo sum, a gente vai lá e dá um frec de soma mais, tá? Se a gente trocasse do map para isso aqui, funciona exatamente igual, só que desse jeito com o map funciona também com valores negativos, tá? A gente não tem mais aquele problema que a busca binária só funciona para valores
funções não crescente ou não decrescente, né? E aí você pode enviar, tá? Funciona tanto com map, a complexidade fica a mesma da busca binária, ou com unordered map, tá? Que fica melhor ainda. Fica linear, tá? Unordered map também funciona, tá? Então, tanto com map quanto com unordered funcionam. Carlos, tu pode explicar de novo essa ideia do map? Claro. Sua voz é conhecida. Quem foi que falou? Que isso, isso? lindo aí. Que isso. Todos Vou nós mandar estamos só aprendendo aqui também. Nunca tinha visto Bom, essa abordagem. Nem eu. que isso, cara. Que bom que a aula está sendo útil para vocês também. Mas eu explico assim. O map não precisa ser tudo positivo, não. Essa questão aqui, ela cai em entrevista, tá? Eu recomendo vocês. Quem está estudando para entrevista, recomendo saber essa do map. Mas a ideia é a mesma. Você faz exatamente igual você fez o prefixam, igual, tá? Você faz o prefixam. Igual. Só que na hora de você contar quantos elementos iguais a soma menos K, a gente não descobriu que a gente precisava saber quantos caras igual tinha a soma menos K. Por que soma menos K? Porque se eu estou com um valor de soma nessa posição e eu quero descobrir quantos caras de soma, quantos arrays de soma K terminam nessa posição, eu sei que o valor do prefixo dele era igual a soma menos K. Então, por exemplo, imagina que esse cara aqui, ó, deixa eu fazer assim para ficar mais fácil. Tá, vamos supor, tá? Vamos supor que esse valor aqui é igual a soma, tá? Essa posição aqui, tá? E a gente quer um cara de tamanho K. Então, vamos supor que esse cara aqui seja igual a soma menos K. Soma menos K, tá? Essa posição aqui é igual a soma menos K. Então, significa que se eu pegar todo mundo daqui até aqui, ele tem exatamente igual a K. Vocês concordam comigo? Vai ter exatamente igual a K. Então, se eu conto quantos caras tem o valor de soma menos K antes do array, significa que se eu começar o array naquela posição e parar exatamente aqui, ele vai ter tamanho K. Porque é só eu pegar todo mundo que dá K. Então, se eu estou no cara de valor soma, né, nesse momento, eu tenho que descobrir de alguma forma mágica quantos valores iguais a soma menos K aconteceram no array. Porque se eu tenho esses valores iguais a soma menos K, eu vou ter quantos retângulos de tamanho K eu tenho que acabam nessa posição, beleza? E aí, para você, dado uma lista de elementos, contar quantos valores existem iguais a um valor específico, isso aqui é um valor constante, tá? Isso aqui é um valor que você calcula, né? Você vem aqui e descobre quanto é que falta, tá? Então, basicamente, você tem que ter uma estrutura de dados que conta quantas vezes um elemento aparece. Que aí você pode usar um hash map, tá? Você só tem que contar quantas vezes esse cara aparece antes do array, tá? Então, para contar quantas vezes um cara aparece, você faz um map de frequência, tá? Você faz um map de frequência. E aí você consegue contar quantas vezes esse cara apareceu. E aí, lembrando que você tem que atualizar a frequência do cara atual, dizendo que esse cara acabou de aparecer, tá? O único pulo do gato é que você, no início, você coloca a frequência do zero igual a 1. Por que a frequência do zero é igual a 1? Porque se você não colocar, se a resposta for o prefixo inteiro, e você perguntar, putz, vamos supor que o prefixo aqui é soma, tá? Valor soma. E o K é igual a soma também? Então você vai procurar o soma menos K que dá zero. Quando você procura o cara no array, o zero não existe, né? Você, putz, não existe ninguém, mas existe, né? Que é o prefixo inteiro. Então a gente coloca esse zero aqui no início para dizer que o prefixo inteiro também é válido, tá? É por isso que tem esse pulo do gato do prefixo inteiro. Aí a ideia é a mesma. Você vai procurar num array ou numa estrutura de dados quantas vezes um elemento X aparece. Por que você pode fazer tanto busca binária quanto usar um map nesse problema específico? Por quê? Contar quantas vezes um elemento aparece em um array que só os elementos só aumentam ou continuam igual, você consegue fazer com busca binária. Se ele nunca diminui, você consegue fazer com busca binária.
como que você faz com busca binária? Você procura a primeira posição que o cara aparece, a primeira posição que ele não aparece, maior que ele, e você descobre quantos elementos tem ali no meio, né? Porque se ele é crescente, digamos assim, se essa é a primeira posição que ele aparece e essa é a primeira depois que ele não aparece, então todo mundo ali, ele aparece, né? Então, você consegue fazer busca binária nisso. Então, ou você faz busca binária nisso, que foi o que a gente fez aqui, ou a gente usa um map. Um map, ele é o que normalmente a galera usa nas entrevistas, tá? Normalmente a galera usa nas entrevistas map porque, além de ser mais fácil de implementar, como vocês podem ver, você digita menos, etc., faz até mais sentido, tá? Se você tacar essa busca binária lá, você tem que explicar por que isso funciona. Ah, mas por que você usou busca binária na aula? Porque a aula era de busca binária, né? Se fosse de hashmap, eu tinha botado até de hashmap, né? Brincadeira, gente. É só para vocês saberem que dá para fazer isso também, tá? Vocês escolhem qual dos dois vocês vão usar, né? Mas enfim, é para vocês saberem que existe. Nas entrevistas, normalmente a galera usa isso, tá? Mas todas essas questões aqui são questões clássicas, tá? São questões que vocês vão começar a ver que elas vão começar a se repetir as ideias, tá? Então não vai ser, você não vai ter que tirar da cachola assim do nada, você só vai ter que adaptar as ideias, sabe? Então, vamos ver se terminou de corrigir. Terminou tanto usando o map, tá? Deu accept com meio segundo, foi até mais lento, tá? O outro tinha dado 0.1, esse aqui deu 0.5. Que esse daqui foi mais lento ainda, tá? Com a Northern, né? O busca binária foi mais rápido, assim, né? Por que motivo eu não sei, né? Mas acontece. Ops. Eu já mandei o código. Aqui. Mandei o código. Pode ver aqui. Aí vocês. Provavelmente estava lento o servidor, né? Tava muita gente mandando no mesmo horário, né? Se a gente mandar de novo, talvez ele melhore, né? Mas esse é o código, tá? E vocês escolhem se vocês querem fazer com um ou com outro, tá? Mas recomendo todo mundo implementar e recomendo todo mundo parar para pensar por que fazer upper bound menos lower bound. Isso daqui conta quantos elementos iguais à falta tem no array. Por que eu não implementei a busca binária na mão? Porque já tem essas funções prontas para vocês usar, tá? Normalmente eu só implemento busca binária quando eu tenho que modificar alguma coisa. Mas como aqui era exatamente buscar a posição do primeiro cara maior e a posição do primeiro cara maior ou igual, então eu uso as funções prontas que já estão aí, tá? Mas saber esse truque aqui de dado um array ordenado, quantas posições exatamente iguais a K existem, você pode fazer isso, é útil, tá? Aí vocês perguntam, putz, mas se tivesse número negativo, eu não posso fazer a busca binária porque esse array não está ordenado, né? Então eu não posso colocar nesse array. Mas já sei, eu vou colocar num set e aí eu faço a busca binária no set. Funciona? Não, não funciona. Por que não funciona? Porque no set você não tem esse operador de menos, tá? Nesse daqui você consegue fazer essa operação de menos, por quê? Porque na memória, tá? Lá na memória do computador, de um vector, os caras eles estão em sequência na memória, tá? Então, eles estão aqui um do lado do outro, fisicamente, tá? Estão fisicamente um do lado do outro. Então, se você tem um ponteiro aqui e um ponteiro aqui, quando você subtrai os dois ponteiros, o computador ele já calcula para você quantas posições tem aqui no meio, tá? Num set, esses caras estão espalhados na memória. No set é uma árvore, então um cara está aqui, o outro cara está lá, e aí vão estar assim. Não existe esse operador de menor que no set, beleza? Então, por isso que não funciona você usar o set. Ah, mas tem alguma estrutura de dados que eu consigo fazer, inserir os caras de forma desordenada, fazer meu lower bound, upper bound, as paradas? Talvez, tá? Se vocês procurarem, eu já mandei isso lá antes, tá? Mas para os curiosos de plantão, para as pessoas que estão achando a aula tediosa porque está muito fácil, recomendo vocês pesquisarem por order de set, tá? Eu já mandei disso na aula atrasada, já comentei desse cara por cima, mas recomendo dar uma olhada nele. Lá, talvez vocês consigam achar isso daqui que vocês estão procurando, tá?
Só que ordered set é muito lento, é meio lento, entendeu? É rápido, mas não é tão rápido quanto busca binária e tal, né? Upper bound seria, deixa eu ver aqui, fazer upsolve depois das correções é muito importante, uma das melhores formas de aprender. Pronto, isso que Samuel falou, fazer upsolve. Você assistiu a aula, putz, faz sentido, entendi, aprendi. Não, você entendeu, mas aprendeu uma palavra forte. Daqui uma semana você vai ter esquecido disso daqui se você não praticar. Então, mesmo que fez sentido para vocês, escrevam esse código aqui, escrevam, vá lá e digite. Nem que seja olhando, tá? Nem que seja olhando. Mas escreva, não copia, tá? Escreve você mesmo para você fixar isso daí na sua mente e envia, tá? É muito importante fazer o upsolve. Seria interessante deixar padrão até quinta para resolver as questões, para a gente fazer essas revisões pós-explicação. Tá, vou falar com a professora Rosiane, tá? Vou pedir a professora Rosiane para deixar as listas até a quinta-feira, né, por uma semana inteira, tá? Mas eu vou lembrar ela lá no grupo de pedir essa específica para ser até quinta. Explicar upper bound e lower bound, explico. Unordered map. Unordered map é... Ordered e unordered são coisas diferentes, tá? Então, ordered set é diferente, tá? É muito diferente de unordered sets, tá? Isso daqui já vem por padrão na linguagem, tá? É um conjunto padrão. Esse daqui é uma macumba que alguém inventou aí, sabe? Esse outro cara aqui. É um negócio assim que os caras acharam no além e fizeram isso, tá? São coisas diferentes. O nome parece, mas são coisas diferentes, tá? Então, unordered a gente viu na aula. Ordered set a gente não viu, tá? São diferentes. Lower bound e upper bound. Upper bound é basicamente ele retorna um ponteiro para o primeiro elemento maior que o valor passado, beleza? Então, o upper bound, o nome já diz, upper é o primeiro maior, tá? Então, é o primeiro maior. E o lower bound é o primeiro maior ou igual, tá? Então, um é o primeiro maior e o outro é o primeiro maior ou igual. Então, é uma busca binária em um array ordenado que te retorna a posição para o primeiro cara que é maior e o outro te retorna para o primeiro cara que é maior ou igual. Você poderia implementar isso na mão, tá? Mas aí você ia perder tempo digitando isso. E aí, por padrão, C++ já traz isso implementado para você. Você pode usar ele em qualquer array ordenado. Você pode usar isso num vector, qualquer array que as posições da memória sejam desse acesso aqui, né? Tipo, sejam um do lado do outro. Então, você pode tanto usar um map, tá? Passar o ponteiro begin e o end, tá? Você pode tanto usar o vector, você pode fazer isso usando o vector, você pode fazer isso usando a deck, você pode fazer isso usando o array estático, tá? Assim, tá? Como é que você faz usando array estático? É basicamente assim, ó, upper bound, você faz no array estático. Você faz num vector ou numa deck, você passa, tipo, sei lá, nums.begin, nums.end e o valor procurado, tá? Então, você passa isso daqui quando é um vector e uma deck. Quando isso daqui é um array estático, você passa nums, que é o ponteiro para a primeira posição, e nums mais n, dado que n é a quantidade de elementos, que vai ser a última posição, tá? Então, é mais ou menos assim quando você faz com um array estático, tá? Mais ou menos essa cara. E aí, ele já implementa a busca binária para vocês. Aí, se eu chamar o meu código, se eu chamar essa função em um array que não está ordenado, o que vai acontecer? Eu não tenho uma ideia, vai bugar, entendeu? A complexidade é log de n, tá? Log de n. É busca binária. Ele faz uma busca binária, e busca binária tem complexidade logarítmica, log de n, tá? Eu já implemento para você. Ele não procura de um por um, não. Ele vai fazendo busca binária e é rápido o suficiente. Log de n. Tá? Todos os dois são. Então, se você faz duas buscas binárias, é log ao quadrado? Não, é log mais log, tá? Então, isso aqui log mais log é log. Né? Então, os dois fazem busca binária, só que já está implementado para a gente. Se você está interessado em fazer no set e no map, você já tem isso daqui implementado, tá?
nessas próprias linguagens você já tem. Então, se você tem um set lá de inteiro, sei lá, chamado nans, você já pode passar nans.lowerbound e ele já implementa, tá? Ele já te retorna isso daí. Mas essas funções, eu passei na aula em alguma aula aí, na aula de map, na aula, 2 aulas atrás, eu comentei desses caras, mas tanto o lowerbound quanto o upperbound é padrão, tá? Em C++. Vocês podem olhar mais na própria documentação da linguagem, tá? Se você está em dúvida, quais que é os parâmetros, etc., você coloca o nome da função, CPP reference, e tem um site, tá? CPP reference, que tem a documentação. Então, ele diz aqui, tá? Para vocês, quais que são os parâmetros? É um ponteiro, tá? Um iterador para a primeira e para a última posição, tá? Dos caras, desde que o início e o final esteja ordenado, ele consegue fazer isso daí, tá? Tipo, se os caras que estão fora do range não estão ordenado, tudo bem. Mas desde que isso daqui esteja ordenado, tá? Parcialmente ordenado, funciona. O valor que você está interessado, e você pode passar uma função opcional no quarto parâmetro, que é a função de comparação, tá? Da sua busca binária que você está passando. E aí, ele explica aqui como é que vai ser, né? Ele diz que é basicamente O do log da quantidade de elementos, né? Mais as comparações constantes, né? E aí é basicamente essa implementação, tá? É uma busca binária, se vocês for ver, né? Que essa é a implementação, digamos assim, né? E aí ele tem os outros, né? Lowerbound, upperbound e tal, né? Aí você pode olhar aí e dar uma olhada, mas fica de dica para vocês. Vamos continuar, senão não vai dar tempo a gente falar de mais nenhuma questão, né? A gente tem mais 30 minutos. A aula acabou, né? Eita porra! Achei que ia até 9. A aula acabou, mas eu fiquei devendo algumas questões, né? Saldo do vovô é nível 1. Alguém não conseguiu responder essa questão? Aqui você tem que calcular o menor saldo da conta, né? Tinha R$ 1.000, mais 100, 1.100 menos 800, 300, né? Então é uma soma básica, né? Isso aqui é simples. Todo mundo respondeu essa questão, né? Isso aqui eu posso esquipar, né? Se alguém ficou com dúvida nessa questão, manda no grupo. Eu vou tentar passar por cima por cima das questões só para dar uma dica rápida sobre todas elas. Porém, como a gente não conseguiu responder todas as questões hoje, e mesmo assim, com a resolução das questões que a gente fez hoje, você não conseguiu responder as outras, que provavelmente tem ideia parecida, manda no grupo, tá? Vai lá, marca eu, marca o Samuel, marca o Lucas, marca o Gabriel, marca quem você quiser, e pergunta como responde questão tal, blá, 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 dá uma dica e a gente itera por lá, tá? Mas, rapidamente, onde está o mármore? Putz, deixa eu ver aqui o que eu fiz nessa questão. É uma busca binária, né, aparentemente. Você ordena e faz busca binária no array, aparentemente, né? Então, essa daqui, eu não li a questão, tá? Mas aparentemente é busca binária direto, né? Essa daqui é busca binária na resposta, tá? Você chuta quantas letras você pode repetir, eu acho, e faz busca binária na resposta do caractere, até onde eu sei, né? Para cada caractere você chuta QR. Eu acho que você faz busca binária, literalmente, né? Por exemplo, vamos chutar nesse caso aqui que a gente vai repetir cada letra, vai ser 2, né? Então você botaria QQ, sei lá, viu que a frequência do Q é 2, viu que a frequência da... Não lembro, alguma coisa assim, né? Eu posso explicar melhor, mas isso aqui é busca binária na resposta, tá? Você faz uma busca binária, chuta que a resposta vai ser X, e aí você tenta testar, sabendo que cada letra se repete X, uma parada assim, né? E essa outra aqui, eu não tenho ideia. Mas eu não li ela, tá? Eu posso explicar.
Como o tempo da aula acabou, eu vou deixar para a gente continuar no grupo, tá? Para quem tiver que fazer suas coisas, a gente continua no grupo. Então, se você tem alguma questão, que mesmo com a explicação hoje, vamos ter algoritmos de ordenação. De ordenação básica eu nem falei, tá? Mas em C++ tem uma função de sorte. Você pode, que nem no C tem, tá? Você pode dar sorte nos elementos, tá? Mas eu não passei nenhuma questão de ordenação. Mas próxima aula a gente vai ver como é que ordena, porque vai ser guloso. Guloso é ordena e faz alguma coisa, normalmente, né? Mas manda no grupo, tá? Manda no nosso grupo no WhatsApp lá. Se você não conseguiu responder uma questão, que eu explico para vocês e mando o código da questão lá. Se mesmo assim você não conseguir responder, quinta-feira, no início da aula, a gente discute, tá? Vai adiar essa lista. Eu vou pedir à professora para ver se ela consegue estender o prazo até quinta, beleza? Vou mandar lá no grupo vendo se ela consegue estender o prazo até quinta. Formulário. Respondam aí. Última aula. Boa. Que mágico, olha. Tecnologias, viu? Muito bom, muito bom. Mas, enfim. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda pra gente. Assim que a gente... Eu vou parar a gravação aqui, tá? Para a gravação. Como é que para isso?